Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos entrando aqui em mais um devocional da nossa manhã com Deus. E eu quero convidar você a estar comigo abrindo a sua Bíblia hoje no Salmo 77. Nós vamos estar lendo do versículo 5 ao versículo 10 e também depois do versículo 11 ao versículo 15. Hoje nós vamos falar sobre entregar os nossos pensamentos. Eu creio que Deus tem muito para falar conosco nessa palavra, então que Deus ele venha edificar a sua vida, que essa palavra ela venha ser uma fonte sobre a tua vida, um direcionamento, que Deus ele venha transformar a tua vida, trazer respostas daquilo que você tem tanto clamado para Ele. Mas antes da gente iniciar o nosso devocional, enquanto os irmãos pegam as Bíblias, abrem o Salmo 77, eu vou estar aqui fazendo uma pequena oração, e aí a gente já entra no devocional de hoje, para ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, como edificação, como resposta. E eu quero agradecer a todos, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos estar depois colocando os irmãos no caderno de oração também, os novos seguidores. E hoje à noite, 10 horas, nós temos uma oração, que é o nosso momento de oração, e eu quero convidar vocês também a estarem participando, amém? Então, vou fazer uma oração básica para a gente poder entrar aqui no nosso devocional e seguimos com ele. Vamos ver o que Deus tem para nos direcionar nessa manhã. Glória a Deus, vamos lá. Senhor, eu quero lhe agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, lhe agradecer por aquilo que o Senhor irá fazer por nós. Eu quero que nesta manhã, Pai, o Senhor vai visitando a casa de cada um dos nossos irmãos que estão aqui assistindo esta live, assistindo esse devocional. Muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado que o Senhor tem tido com a vida de cada um de nós. Vai no dia encontro com a vida do Átila, da Evas Silva Torres, do Carlos, do Márcio, do Luiz, da Kainara, da B. Que a graça do Senhor possa estar indo em direção destas vidas e que o teu amor possa os encontrar nesta manhã. Que hoje, Pai, essa palavra a qual o Senhor nos direcionou, ela venha a ser uma palavra que edifique, que transforme, que abençoe. Espírito Santo, esteja conosco, não permita que a nossa voz ela fale, que nós possamos trazer a mensagem a qual o Senhor nos deu. E que essa mensagem venha, Senhor, em nome de Jesus, edificar vidas. Espírito Santo, vem e toma o teu lugar aqui. E que você possa falar conosco nesta manhã, transmitindo a essência daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que essa palavra de hoje, ela venha a ser um direcionamento, resposta do Senhor para as nossas vidas. E que a glória do Senhor, o seu nome, possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Consagramos nosso dia a Ti, que vai ser um dia bom, abençoado e cheio da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 77. Vamos estar lendo aqui do versículo 5 ao versículo 10. O devocional de hoje vai estar falando sobre entre pensamentos que distraem e memórias que me fortalecem. Nós vamos estar falando sobre pensamentos e sobre memórias. E vamos juntos? Diz assim: Salmo 77, do versículo 5 ao versículo 10. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor, ó Senhor? Acabou então as tuas promessas? Esqueceu-se Deus das suas misericórdias? Em outras versões, do quanto és misericordioso. Em sua ira, refreou sua compaixão. Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age sobre mim mais. Muitas das vezes, irmãos, aqui do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ver o salmista falando como muitas das vezes nós passamos por batalhas e no meio delas não enxergamos Deus. O
inimigo, ele tenta implantar na nossa mente mentiras, aonde nós enxergamos a nossa dor, aonde nós enxergamos as circunstâncias, aonde nós enxergamos as dificuldades, aonde nós enxergamos os conflitos, os problemas, mas não enxergamos a Deus. Paz do Senhor, irmãos, bem-vindos. E tem alguns trechos do versículo 5 ao versículo 10, pequenos trechos, que vão refletir muito isso, a batalha que a nossa mente vira. No versículo 5, em um pequeno trecho, vai falar: penso nos dias antigos, nos anos que se passaram. No versículo 7 vai falar: o meu espírito pergunta, o Senhor me rejeitou para sempre? No versículo 9 fala: acaso Deus se esqueceu de ser misericordioso? E no versículo 10, o salmista fala: então isso é a minha eternidade, a minha enfermidade. Pelo que nós lemos aqui no capítulo inteiro, no versículo 10, diz assim: então eu penso nos dias maus, a razão da minha dor é que a mão direita do Senhor sobre a minha vida não age mais. O salmista, ele descreve exatamente o que muitos de nós sentimos nos momentos mais complicados da nossa vida. Uma avalanche de pensamentos que o inimigo implanta dentro de nós para tentar roubar a nossa fé, congelar o nosso progresso e paralisar a nossa alma. Uma coisa que eu quero te ensinar nessa manhã é que o inimigo, ele não tem poder nenhum para destruir o projeto de Deus sobre a sua vida. Então o que ele faz? A forma que o inimigo trabalha, porque você precisa entender isso. O inimigo tem poder, ele tem poder. Mas nada, nem no céu, nem na terra, pode destruir um projeto de Deus para sua vida, a não ser que você decida não vivê-lo. A partir do momento que você fala: eu não vou mais viver isso, eu não vou mais lutar por isso, eu não vou mais me entregar para essa situação, e você decreta um fim sobre os teus projetos param. O inimigo, ele não tem poder de ver um decreto de Deus e falar: você não vai viver isso. Então ele coloca em você tais pensamentos como o salmista teve, pensamentos esses que te fazem pensar que no meio desse processo, no meio desse cenário, o próprio Deus que lhe prometeu lhe abandonou. Aonde você vê Deus trabalhando na vida de todos e a sua vida não muda. Passa ano, sai ano, passa mês, sai mês, e a sua vida parece que você vive pequenos detalhes do cuidado do Senhor. Mas aquilo que ele lhe prometeu parece que não é mais aquilo que ele quer, é como se ele estivesse mudando os planos sobre a tua vida. E nós pensamos: será que Deus, sobre aquilo que ele me prometeu, ele olhou para mim direito e falou: não quero mais? E é por isso que eu não tenho visto ele agir nessa situação. O inimigo, ele implanta na sua mente cenários como se Deus não estivesse mais contigo. E aí o que acontece? Nós começamos a nos questionar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que nada na minha vida vai mudar? Será que eu tô sozinho nessa? E esses tais pensamentos, irmãos, eles não vêm de Deus. Um salmos que eu amo muito é o Salmo 138, versículo 8. E eu amo compartilhar aqui com vocês esse salmo, porque ele é um salmo que no momento da minha dor, onde tais pensamentos começaram a existir, aonde a negatividade se fazia tão presente na minha vida, aonde eu não enxergava Deus no meio do meu processo, porque a dor era tão intensa. Eu lembro que em um dia eu peguei a minha Bíblia e falei: Senhor, a dor tá tão grande que eu não te vejo mais em mim. A minha alma se encontrava abatida. E eu abri a Bíblia e falei pra Deus: se o Senhor tiver alguma coisa pra falar comigo, o Senhor fala. Porque, olha, de verdade, eu tô cansada, mas eu não quero que o Senhor fale por profeta. Eu quero que o Senhor fale comigo. Porque existem sonhos e planos que o Senhor colocou no meu coração. E eu estou sentindo cada um deles sendo frustrado.
E ao abrir minha Bíblia, eu me deparei com o Salmo 138. E no versículo 8, Deus me afirmou 3 coisas que Ele afirma para você também. Porque a palavra do Senhor, ela foi feita para nós, para os filhos de Deus. E nessa palavra diz que o Senhor cumpre o propósito que Ele tem para conosco. Que o amor do Senhor, Ele permanece sim para sempre. E que Ele não abandona a obra que Ele colocou nas nossas mãos. Então o inimigo, as flechas inflamadas do inferno, que nós ouvimos muito falar isso, os dardos inflamados do inferno, as flechas inflamadas do inferno, nada mais são do que mentiras que o inimigo tenta implantar na minha mente, na sua mente, causando negatividade, questionamentos, murmuração e nos afastando da promessa. Porque Deus, irmãos, na Bíblia, Ele vai falar que Ele trabalha quando você crê. Se você crê, você será curado. Por conta da tua fé, você será salvo. Vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé cura. Então assim, ó, Deus, Ele trabalha muito mediante a fé, mediante ao crer. E o inimigo tenta nos tirar isso. Ele vem para nos distrair, para nos cansar, para nos confundir e tentar impedir que nós possamos avançar, porque Ele sabe que o resultado daquilo que Deus tem para tua vida é tão grande, tão maravilhoso, tão intenso, que Ele tenta te desanimar, mostrando para você todos os pontos negativos, tentando lhe mostrar todos os pontos necessários para que você possa desistir. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, irmão, que Ele nos deixou a palavra dEle. E através da Bíblia, nós podemos ver o Senhor trabalhando. E Deus, Ele fala muito conosco através da palavra. Se a sua Bíblia, ela é uma linguagem mais antiga, talvez você não consiga compreender tanto o que está escrito nas Escrituras. E uma coisa que eu lhe falo: baixe uma Bíblia online com a linguagem atualizada, versão NVI atualizada. Ou outras versões, a que você mais gosta, a do João Ferreira, João Almeida. Busque Bíblias que tenham a versão atualizada para que você possa ler e entender o que Deus tem para falar com você. A minha versão, ela é uma versão atualizada. Essa daqui que eu tô lendo para vocês. Ela é a nova versão internacional atualizada. Internacional, né? Ela é do João. Mas ela é com a tradução também da NVI. NVI atualizada. E, gente, eu amo a minha outra aqui do João. Essa aqui é da NVI. E eu amo Bíblias com linguagem atualizada. Essa aqui é a que eu uso pra fazer meus devocionais. Como eu posso falar? Meus estudos. E a outra, ela tá mais bonitinha, mais conservada, que é pra ir pra igreja, irmãos. Porque... assim, ó. Tá mais conservada que é pra ir pra igreja, né? Aí não fica tão riscada com tanto post-it. E eu gosto da linguagem atualizada porque eu entendo aquilo que tá escrito. Porque muitas das vezes eu li a Bíblia antiga e eu não entendia o que estava escrito nela. Porque as palavras eram muito difíceis, então tudo que eu ia lendo, que eu não sabia, eu ia buscando a tradução do versículo. Tá, o que esse versículo quer dizer? Porque a tradução pra mim é muito difícil, eu não entendi. E a palavra do Senhor, ela é o quê? Ela edifica. Então, nós precisamos não apenas lê-la, mas meditar. E como eu vou meditar naquilo que eu não entendo? Então Deus nos deu estratégia. Hoje nós temos a versão atualizada, uma versão mais simples, mais básica, que é feita para adolescentes, que é feita para crianças, que você consegue ler e entender o que é escrito. E é importante você ter uma Bíblia, irmão, seja física, seja na forma virtual. Por quê? Porque Deus tem muita coisa para falar conosco. O inimigo todos os dias, ele se levanta com enorme fúria e muita estratégia para paralisar você, para destruir os planos que Deus tem para sua vida. E o primeiro passo é fazer com que você se desvie dos planos do Senhor. Então ele implanta na sua mente mentiras deslavadas para te fazer questionar. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que a própria palavra dele
Por isso que Jesus lá no monte, ele lutava com o inimigo como? Através da palavra. O inimigo falava, se você é filho de Deus, faz a pedra virar pão aí pra você comer, você não tá com fome? Mas aí Jesus debatia com a palavra, mas não é só de pão que vive o homem. Não adianta falar que eu tenho uma vida com Deus se eu não tenho o principal alicerce, que é a palavra. Não tô falando pra você decorar a Bíblia inteira, mas para que você leia. A palavra do Senhor é a estrutura para tua vida. A palavra do Senhor é aquilo que te fortalece. O inimigo olha para você e fala, você é incapaz. Aí a palavra do Senhor fala, fica tranquilo, filho, porque sou eu que te capacito. O inimigo olha pra você e fala, o projeto faliu, Deus não vai mais fazer o que ele prometeu. Aí Deus vem lá no Salmo 138 e fala pra você, não tema, filho, porque eu cumpro o propósito que eu tenho pra você. O meu amor permanece pra sempre. E eu não abandonei as obras que eu coloquei nas tuas mãos. Aí o inimigo vem e fala, não adianta você continuar tentando, porque não vai ter solução. Aí Deus vem lá em Gálatas 6, 7, na parte B do versículo, e fala pra você, pois aquilo que você tem semeado, filho, você colherá. O inimigo tenta implantar coisas na sua mente, mas Deus em todo tempo fala, eu sou contigo. Ele debate. Então é por isso que é importante nós lermos a Bíblia. Porque o inimigo fala, você vai parar. Acabou pra você, não tem mais solução. Aí vem aquele versículo que diz, por que está batida, ó minha alma? Porque tu se questiona dentro de mim, espera em Deus. Espera. Porque ainda o louvarei. Para que todos vejam que as mãos do Senhor agiu. E o nome dele seja glorificado. Irmãos, a palavra dele rebate tudo aquilo que o inimigo tenta colocar na sua mente. Às vezes você tá orando, buscando, e o inimigo fala, tá orando em vão. Nada muda. Ó, tá orando, e nada muda. Aí Deus vem e fala pra você. Eu clamo a Deus por socorro. E Deus, ele me escuta. Quando estou angustiada, eu busco pelo Senhor. De noite estendo as minhas mãos sem cessar. E a minha alma se encontra inconsolável. Mas eu lembro-me de ti, ó Deus. E suspiro. E começo a meditar. Porque o meu espírito pode desfalecer. Mas os teus olhos estão sobre mim. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Ele é maravilhoso. Onde a nossa mente se encontra abalada. Onde os dados inflamados do inferno tentam nos abater. Que são dados inflamados do inferno. As mentiras do inimigo sobre nós. De enfermidade. Ou seja, ele reconhece que tais pensamentos negativos não são de verdade, eles são ataques espirituais. Assim como aconteceu comigo, assim como acontece com você, o inimigo ele tenta todos os dias, irmãos, colocar peso aonde Deus já tinha colocado promessa. E aí, esses pesos nos distraem, esse peso nos afasta. Por quê? Porque a gente olha pro cenário e fala, não tem mais jeito, não tem mais solução. E aí Cristo, no meio do cenário, onde nós nos encontramos abalados, ele lembra que ele é o nosso guarda de Israel, que ele não dorme, que ele protege, que ele cumpre promessas, que ele é conosco, que não precisamos temer, porque no meio da aflição, ele é a nossa força. E ele ainda fala, coloca sobre mim as suas angústias, as vossas ansiedades, porque eu sou o alívio para a tua alma. Tais pensamentos não pertencem a Deus. Então, se você tem pensamentos do cerado, talvez, na onde Deus colocou promessa, fala, Deus, na minha mente estão vindo milhares de questionamentos, mas tira de mim, porque eu quero confiar, porque eu sei quem me prometeu, e a Bíblia me afirma que o Senhor é o Deus que cuida, o Deus que guarda, o Deus que transforma. A paz, Bárbara. A paz, Saulo. Sim, irmãos, eu peço para que vocês me façam perguntas no privado, para que a gente não saia do foco da mensagem. Mas pode me chamar no privado, me manda lá a pergunta, que assim que finalizar a live a gente tá respondendo, tá bom? Ó, sobre essa pergunta em específico, vamos lá. Eu recebi 3 palavras
há 3 anos atrás, não quis existir, porém não se cumpriram. Irmãos, nós temos que entender que o tempo de Deus sobre a promessa, ele é muito diferente. Tem promessas que Deus vai realizar no mesmo ano, mas tem promessas que Deus vai demorar 5, 6, 7 anos para responder e para entregar a solução. Se a gente for pegar as histórias de alguns homens da Bíblia, de José, a promessa de Jó a respeito da arca, Jesus, a promessa de Davi, todos estes tiveram muito tempos diferentes para que a promessa se cumprisse. José demorou muito tempo para viver aquilo que foi lhe prometido em sonho na sua adolescência. Davi foi ungido a rei na sua adolescência. E depois de muitos anos, passou-se muitos anos para que ele alcançasse o seu reinado. Um dia eu escutei de uma pessoa assim: se Deus prometeu algo para sua vida e no período de 1 ano, 2 anos não se cumpriu, é porque não foi a promessa de Deus. E a Bíblia me ensinou que não. Que tem coisas que Deus vai prometer para mim, que Deus vai prometer para você, que pode se passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e pode não se cumprir. E não quer dizer que Deus não está no propósito. É porque ainda não é o tempo. Porque o tempo de capacitação de José foi muito tempo. Jesus, ele demorou muito tempo para começar a viver o extraordinário que Deus tinha para a vida dele. Na questão dos milhares de milagres que são descritos, até o dia que foi concretizado ali a salvação, né? Então assim, ó, teve muitos cenários que Deus prometeu, Jesus já nasceu com uma promessa. Mas não foi com 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, 8 anos de idade, que ele viveu o plano de salvação. Ele foi desenvolvido, ele já era capacitado, mas ele foi se desenvolvendo. Deus foi fazendo com que ele fosse reconhecido. E isso demorou muitos anos até se concretizar o plano principal, que era a salvação. 33 anos para ele viver aquele milagre. A promessa que Deus tinha para o povo no deserto era de 40 dias. Mas porque o povo não estava se deixando ser capacitado, de 40 dias passou a 40 anos para viver a promessa. 40 anos é muita coisa. Metade de uma vida. Por isso que muitos que tiveram a promessa não viveram a promessa. Mas não foi porque Deus não queria realizar, mas foi porque o coração estava duro. Muitas das vezes não é que Deus está demorando, é porque nós não estamos ainda 100% capacitados para viver. E quando eu não estou capacitada para viver algo, uma bênção se transforma em maldição. Porque o que acontece? Deus tem um plano para minha vida, é um plano perfeito, é um plano extraordinário, certo? Porém, eu preciso estar capacitado. Porque se Deus me der R$1 milhão nas minhas mãos e eu não souber administrar aquilo que poderia ser investido, ser uma renda para minha vida toda, onde eu não precisaria nem mais trabalhar, se transforma em uma renda momentânea, que em 2, 3 anos já se perdeu por falta de investimento, por não saber administrar. Então Deus, ele levou José pro Egito, transformou ele em servo, depois transformou ele em escravo, para depois transformá-lo em governador. Davi foi ungido a rei, mas no mesmo dia ele voltou ao pasto para cuidar das suas ovelhas. Ele passou por diversos cenários muito difíceis, perseguições, contendas, afrontas, falsos testemunhos, antes de virar rei. E todos esses processos duraram anos. E no meio desse cenário, muitas pessoas questionaram. Eu imagino José na prisão olhando e falando assim: nossa, mas Deus tinha me dado um plano de governo e eu tô na prisão. Eu imagino também Davi olhando e falando: Deus me ungiu a rei, olha o que eu tô passando, perseguição, tribulação, todo mundo falando um monte de coisa. Saul, toda hora eu poupo a vida dele, ele quer me matar de qualquer jeito. E Deus falando: tem uma promessa, Davi, tem uma promessa.
Então pode ter se passado algum tempo, mas aquilo que Deus prometeu, no momento certo virá. E a palavra do Senhor fala que é no tempo dele, e o plano perfeito se cumprirá daquilo que pedimos ou pensamos que vamos viver. Então não tema sobre aquilo que Deus lhe prometeu e já passou muito tempo sobre a promessa até o dia de hoje. Por conta que Deus me fez uma promessa quando eu tinha 15 anos. E eu tenho 28 anos agora. E foi esse ano que eu comecei a ver a promessa do Senhor começando a dar os primeiros passos mais fortalecidos. Ano passado eu vi Deus agindo, dando um passo grande, mas esse ano eu tenho visto os meus planos caminharem com um pouco mais de constância, mas ainda não tem me dado o resultado que ele me prometeu lá, quando eu tinha 15 anos de idade. E se passou muito tempo. Dos meus 15 anos, 28, se passaram 11 anos. Mas Deus tem trabalhado. Não do jeito que eu quero, porque se fosse por mim, eu já estaria vivendo aquilo que ele me prometeu. Mas tem muitas das vezes que eu penso em parar e ele usa pessoas pra falar: ei, eu tenho uma promessa. E ele me lembra da promessa. E uma das vezes eu já orei falando: Senhor, eu não quero só ouvir o Senhor falar da promessa, eu quero viver a promessa. Eu não quero ver o sinal, porque às vezes a gente perde muito tempo falando: Senhor, eu quero ver o seu sinal sobre a promessa. Me mostra que o Senhor está na promessa, fala comigo sobre a promessa. E a gente perde tempo, nós não queremos só sinais. O que nós queremos? Resultado. Nós queremos viver, nós queremos provisão. E na Bíblia fala, né, que nós não vivemos muitas coisas que Deus quer para nossa vida, porque nós oramos pedindo mal. Aonde era para pedir provisão e resultado, nós pedimos sinais e promessa. Senhor, fala sobre essa promessa. Senhor, me mostra um sinal sobre essa promessa. Mas a gente não quer sinal. A gente quer resultado. Então, Senhor, me mostra o resultado daquilo que o Senhor me prometeu. Senhor, cumpre em mim o seu propósito. A nossa oração tem que começar a mudar. E eu sei que em breve você vai voltar na minha live. Já me segue aqui. E você vai voltar e vai falar assim: Ju, naquele dia eu tinha uma pergunta, você me respondeu. E porque eu ia responder no privado, gente. Porque quando é perguntas assim, eu gosto de responder todas no privado, porque eu te explico melhor. Só que na hora que você me perguntou aqui, eu falei: deixa eu já responder. Porque essa pergunta pode ser a dúvida de muitos. E segue no tema. Segue no tema, Bárbara. Por quê? Porque nós estamos falando sobre tudo aquilo que nós passamos, que o inimigo tenta brecar o propósito para nossa vida. Você já tá 3 anos lutando para esse propósito. E aí Deus, ele olha para você e fala: quem fez a promessa? Foi Deus? Deus prometeu? Ele vai cumprir. Mas já passou 3 anos. Pois é. E talvez passe mais 1 ano. Mas não pare no meio do caminho. Segue a sua vida. Ore falando para Deus cumprir o propósito. Confia no Senhor. Descansa nele. E deixa ele fazer. Porque vai ser de forma natural que a promessa vai se cumprindo. E quando você olhar, você vai falar: caraca, eu imaginava que Deus ia fazer isso. Mas olha, foi maior. Foi além. Foi melhor. Não é verdade? Porque Deus era perfeito. E eu sei que você vai voltar aqui pra falar: Ju, naquele dia eu te perguntei, Deus falou, você me explicou, e eu tô vivendo hoje a minha oração. Já falei pra Deus que aqui em casa, e se Deus nos permitir ter uma outra casa, uma casa nossa, que aqui a gente mora no quintal da minha sogra, eu vou colocar na parede: tudo isso é resultado de oração. Tudo isso que eu vivo hoje foi um dia uma oração. Porque é sempre Deus sendo Deus, né? É Deus sendo Deus. E a promessa dele não falha. E ela vai se cumprir. É que nem aquela música, né? Deus vai fazer na sua vida tintim por tintim. Deus vai fazer tintim por tintim. E vai ser perfeita a obra. A obra será completa. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai pro segundo tópico, que é quando a memória vira arma espiritual. Nós aprendemos aqui no capítulo Salmo 77, tá, irmãos? A gente tá lendo hoje. Do versículo 5 ao versículo 10, nós vimos um pouco o campo de batalha. Quando o inimigo tenta usar
a nossa mente como campo de batalha, trazendo: será que Deus se esqueceu? Será que Deus não vai mudar? Será que eu tô só? Será que Deus me abandonou? Sobre a nossa mente, nos fazendo paralisar ou distrairmos. Mas agora a gente vem pro segundo tópico. Porque Deus, ele é perfeito, irmãos. E aí ele mostra pra você os pontos que o inimigo quer te mostrar, mas ele também fala com você. Porque no mesmo Salmos, no versículo 11 ao versículo 15, Deus vai falar: quando a memória vira uma arma espiritual. Primeiro, sua mente virou o quê? Um campo de batalha. O inimigo colocou todos os pontos negativos. Mas vamos ver o que Deus tem para falar conosco? Do capítulo Salmo 77, do versículo 11 ao versículo 15. A gente leu até agora do 5 ao 10. Agora a gente vai pro 11. É o mesmo versículo, o mesmo capítulo. Versículo 11 ao versículo 15. Diz assim: recordarei dos feitos do Senhor. Recordarei dos antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e reconsiderarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grandioso como tu, nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Não sou eu, é a palavra. Mostra, Senhor, o teu poder sobre o teu povo. Com o teu braço forte, resgata o teu povo e os descendentes de Jacó e José. O salmista estava vivendo um campo de batalha na sua mente, onde ele só via dor, dor, dor. Só que ele sabe o Deus que ele conhece. Ele fala sobre a sua dor, mas ele também fala sobre o Deus que ele conhece. Ei, alma, você está batida? Fica tranquila, espere em Deus, você vai louvá-lo. Não é esquecer da sua dor. É saber a sua dor, mas não esquecer do seu Deus. Porque no cenário da dor, a gente lembra da dor. A gente lembra dos que nos feriram, lembra o porquê que aquela situação está acontecendo. Mas não podemos esquecer do nosso Deus. Porque nós olhamos para a dor e falamos: esse é o nosso Deus. A gente vai falar para Deus: Senhor, essas são as minhas dores. Mas melhor é falar para nossa dor: calma. Tá difícil, tá cansativo, mas eu sei quem eu sirvo. E você mostra pra ela quem é o seu Deus. A nossa memória vira uma arma espiritual. Versículo 11. Recordarei os feitos do Senhor nos dias maus. Eu me lembro, trago à memória tudo aquilo que Ele já fez por mim. É por isso que eu falo pra vocês: tenha um caderno de agradecimento. Irmãos, foi a melhor estratégia que o Espírito Santo me deu esse ano. A melhor. Todos os meses eu coloco lá: mês de novembro, milagres que eu vivi, bênçãos pra contar. E ali tem tudo que Deus fez na minha vida. Seja um detalhe: hoje eu estava com vontade de comer, exemplo, um bolo de aniversário. E do nada eu fui pra igreja, alguém tinha feito aniversário, e levaram o bolo com o sabor que eu queria. Nossa, Juliana, que bobagem. Deus é um Deus de detalhes. Às vezes, você quer tomar só uma água de coco. E aí você tá esperando Deus te dar a casa que você queria. E aí Deus te dá água de coco. Aí você fala: nossa, mas Deus me deu água de coco, não me deu a casa. Calma. Ele tá trabalhando em pontos maiores, mas não pra milagres maiores. Ele está trabalhando em pontos maiores em você, para que você seja capacitado para viver esses pontos maiores. Mas enquanto isso, Ele vai cuidando. E Ele cuida do detalhe. Você queria só uma água de coco e Deus te deu uma água de coco ainda geladinha. Você queria só uma coca e Deus te deu uma coca geladinha. E nós precisamos, nos momentos difíceis, recordar aquilo que Deus fez. Só que na dor, é muito difícil a gente enxergar a graça. É muito difícil a gente ver a gratidão na dor. E esse ano eu falei pra Deus: me ensina a confiar novamente. Porque a gente tem promessa, e quando já se passa 1, 2 anos, irmãos, a gente tá falando de anos, não tô nem falando de meses. A gente já fica frustrado. Sendo sincera. Porque você fala: poxa, Deus prometeu, cadê? Não se torna só um questionamento do outro. Porque você quer mostrar pro outro que foi Deus que fez a promessa. Você quer viver a promessa. Você quer que as pessoas vejam: olha, Deus realmente fez. Tá vendo que não foi sonho, não foi coisa da minha cabeça, foi Deus. Porque as pessoas já começam a desacreditar. Mas eles podem desacreditar. Quem não pode desacreditar é você.
As pessoas podem duvidar da promessa, quem não pode duvidar é você. As pessoas podem achar que vai ser impossível, mas quem não pode achar que é impossível é você, porque a promessa é sua. E aí eu falei pra Deus, me ensina a confiar novamente. E ano que vem, eu já falei pro meu marido, dezembro eu tenho que comprar caderno. Eu tenho que ter um caderno de oração, porque eu tenho um caderno de oração. Todos os nossos seguidores, irmãos, vocês estão no caderno de oração. Desde janeiro pra cá, ó, vocês estão todos no caderno de oração. Aqui é um caderno de oração. Todos os nomes dos nossos seguidores estão aqui, ó. Desde janeiro pra cá, todos os nomes dos nossos seguidores estão aqui. Caderno de oração. E eu tenho o caderno da gratidão, que é um caderno que tudo que Deus fala eu coloco. Então, Deus, no dia 21, ele falou, a gente tava no culto e Deus falou comigo, com meu esposo e com os meus filhos. Ele entregou uma promessa. Eu tava gravando a pregação e acabou ficando salva o que ele prometeu. Eu escrevi. Dia 21, Deus fez uma promessa e escrevi a promessa. Que ele fez pra mim, que ele fez pro meu marido, que ele fez pros meus filhos. Porque ele falou sobre nós 4. E aqui no caderno da gratidão, pra você ver, mês de novembro. Começou aqui, mês de novembro começou aqui. E eu não tá todos os dias aqui. Eu coloquei os dias que Deus fez alguma coisa que eu falei assim, olha, foi Deus. Dia 2, aí do dia 2 pulou pro dia 7. Aí do dia 7 pulou pro dia 10. Aí Deus fez alguma coisa no dia 11, Deus fez coisa no dia 12, dia 17 depois ele fez. São detalhes. E às vezes a gente fala assim, ó, nossa, mas Deus tem trabalhado muito na sua vida, às vezes são coisa pequena. Eu queria muito comer fora. Eu falei pra Deus, Senhor, nossa, eu tô com uma vontade de comer fora, eu queria tanto sair pra comer fora. E Deus, minha mãe me ligou, não deu nem uma hora, minha mãe me ligou. Tô querendo sair com a Valentina, vamos comer fora? Queria levar ela pra comer fora, pra ela passear, vamos? Eu falei, bora? E Deus cuidou. Não foi uma oração de 3 horas, foi algo simples que eu tava lavando a louça e falei pra Deus, nossa, como eu queria comer fora. Ai, Deus, como eu queria comer fora. Deus, ele é um Deus de cuidados, irmãos. Ele não realizou aquilo que eu pedi ainda no mapa de oração. Eu tenho um mapa que eu tô orando desde janeiro. Desde dezembro do ano passado, né? Que é o meu mapa de oração. Tem coisa ali que ele não realizou. Mas ele tá me capacitando para que eu possa realizar. Enquanto isso, ele cuida dos detalhes. Pra você ver. Então assim, ó, no tempo difícil é bom a gente ter aquilo que o salmista falou. Recordações dos feitos do Senhor. Só que no momento da dor a gente vê a dor. A gente não lembra das coisas boas. Vamos ser sinceros? No dia mal, você sente e você começa a falar pra Deus tudo que ele fez de bom pra sua vida? Irmão, se tiver alguém que faz isso, é 1%. A gente lembra mais da dor. Porque a dor, ela se torna mais presente. E é por isso que esse ano, quando eu pedi pro Espírito Santo me dar uma estratégia, porque eu preciso nos dias maus recordar daquilo que o Senhor fez, só que eu não tô vendo o que o Senhor fez, eu só lembro da dor. Deus falou, faz um caderno de agradecimento. E nele você vai colocando tudo que você viu, o meu cuidado. E eu coloco. Aí no dia difícil, onde eu vejo a minha dor e falo, nossa, meu banheiro pegou fogo. Naquele dia, eu podia ter ajoelhado e falado, por que o Senhor deixou isso acontecer? A única coisa que eu falei pra Deus foi obrigado, porque o Senhor cuidou dos meus. E comecei a ouvir hinos de gratidão. O pessoal olhando e falando assim, você tá doida? Juliana, pegou fogo. Juliana, olha o gasto que vai ter, Juliana. E eu só conseguia levantar a mão e falar, obrigada, Deus. Obrigada. Porque só foi no banheiro, podia ter sido pior, podia ter vindo pro quarto o fogo. Porque, irmãos, ali é meu banheiro. Tem uma toalha pendurada. Aqui é minha cama. Tá bagunçada porque eu levantei e já vim fazer a live. Mas eu já vou arrumar. Eu tenho um tico de organização que já tá me dando incômodo. Pra você ver o quanto é perto. Aonde muitos só estavam falando, nossa, gente, olha o que aconteceu. Nossa, Senhor. Se fosse eu do passado, eu estaria revoltada. Falaria, poxa Deus, já estamos passando por um mês horrível, difícil. E o Senhor ainda piora. A única coisa que eu tive pra fazer foi levantar a mão, colocar aquele louvor chamado gratidão
e agradecer. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Porque tudo que eu tinha naquele momento era minha gratidão. É meu aleluia. Aleluia, Deus cuidou. Aleluia, Deus protegeu. Aleluia, ninguém se machucou. Meus filhos não estavam no banheiro na hora que começou a pegar fogo. Ninguém tava com a porta fechada. Não, sabe, porque a porta tava quente. Então assim, ninguém tava ali dentro do banheiro, graças a Deus. Todo mundo ficou bem. Minha casa não ficou com cheirão forte de fumaça. Deus é bom. Se você quer aprender a confiar no Senhor, pega um caderno e começa a colocar a partir de hoje bênçãos que Deus fez na minha vida. E aí coloca o dia. Nossa, hoje eu ganhei uma marmita muito gostosa. Escreve lá, hoje eu ganhei uma marmita. Tal dia, Deus é fiel. Eu sempre coloco aqui, ó, de verde, tá grifado, não sei se vocês estão vendo. Acho que não vai dar pra vocês verem direito. Ó, Deus é fiel. Eu coloco o que Deus fez e coloco Deus é fiel. Eu coloco Deus. E no dia difícil eu pego o meu caderno. Naquele dia que eu falo assim, tá muito difícil, eu tô cansada. Deus, eu tô cansada. Eu pego o meu caderno e começo. Deus cuidou de mim. Deus, obrigada. Porque o Senhor falou que meu filho vai ser pregador. Deus, obrigada. Porque o Senhor falou que vai realizar o sonho do meu filho, que ele tem orado. Oh, Deus, obrigada. E é isso que o salmista fala pra gente fazer. Nos dias difíceis, recorde sobre os feitos que o Senhor fez. Versículo 12. Meditarei em todas as tuas obras. O que Deus fez sobre a sua vida que você pode meditar? O que Deus fez na sua vida que você pode recordar? Caderno da gratidão. Faz um caderno da gratidão. Depois me agradece, que vai ser mó legal. Vai ser legal essa estratégia. Versículo 14. Tu és um Deus bom que opera maravilhas. Versículo 15. Com o teu braço redimiste o teu povo. Aqui, do versículo 5 ao versículo 10, foi prova, provação, batalha na mente, tristeza. Mas do versículo 11 ao versículo 15, capítulo 77 de Salmos, tá? Deus vai falar, o salmista, né? Ele viu uma grande virada sobre a vida dele acontecer. Paz do Senhor, Simone, bem-vinda. Primeira vez ela na live aqui, irmãos. Sejam bem-vindos, irmãos. Eu tô lendo os comentários, mas tô tentando ser rápida, que a gente tem que acordar as crianças e vai pra escola. Só que Deus quer falar e nós temos que dar a oportunidade, né, irmão? Não dá pra brecar o que Deus mandou falar. Então vamos continuar aqui. O salmista, ele vê uma virada na sua vida. O salmista percebe que o que estava trazendo pensamentos de destruição, que ele via como uma enfermidade, porque ele sabia que aquilo não vinha de Deus. Ei, calma. Eu conheço Deus que eu sirvo. E olha quanta coisa ruim tá acontecendo na minha vida, mas eu conheço Deus que eu sirvo. Paz, Senhor Adriano. Bom serviço. Deus abençoe. Amém. A live vai ficar salva, tá, irmãos? No Instagram e no YouTube pra quem for pegar o finalzinho da live. Mas já tô chegando no final. Vamos lá. Mas bom serviço. Ele lembra que aqueles pensamentos negativos não pertencem a Deus. Por quê? Porque ele conhece Deus que ele conhece, o Deus que ele serve. E aí ele traz à memória a fidelidade de Deus sobre ele. Porque o inimigo tentou distrair Davi e tenta nos distrair com as dores do agora e até com as dores do passado. Mas Deus, ele no meio das batalhas te fortalece com tudo que ele já fez por você. Então é por isso que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E a estratégia é: tenha um caderno da gratidão, porque você vai poder escrever tudo de bom que Deus fez na sua vida. Porque no dia mal, aonde o inimigo tentar lembrar pra você todas as coisas ruins, você vai lembrar a ele todas as coisas boas. A estratégia é essa, irmãos. Tenha um caderno da gratidão, porque você vai ver Deus trabalhando. E no final do ano, gente, eu já abri esse caderno, já fui olhar tudo que Deus fez pra mim, de janeiro até aqui. Eu tenho falado assim, ó, Deus, eu nem lembrava de tudo que Deus fez. E eu abri meu caderno e falei, gente, quanta coisa. Porque a gente não lembra de tudo. Mas agora tá registrado. E isso é muito bom. Então quando você lembra que Deus já te livrou antes, no meio de uma batalha. Quando você lembra que Deus abriu portas que eram impossíveis pra você, que Ele já te levantou quando você não tinha força, que Ele já te transformou nos tempos de dores, que transformou suas dores em testemunhos, que Deus, Ele é o seu ponto de socorro, que todos os dias tem estado contigo, você começa a ver Deus de outra forma. Faz, Simone, você vai amar.
Você vai amar, porque, gente, eu já falei pro meu marido, mês que vem eu preciso de um caderno, porque eu quero começar janeiro já com o caderno na mão. Porque agora eu posso, irmão, isso aqui vai ficar pros meus filhos. É um registro de fé. E quando os meus filhos ficarem tristes, eu vou olhar pra eles e falar assim, ano que vem eu quero que eles também tenham um caderno de gratidão, porque eu quero chegar neles nos dias difíceis e falar, vamos ver o que Deus já fez pela sua vida? É ensinar. Porque, irmãos, no dia que eu não estiver mais aqui, eu vou ter todo o registro do que Deus já fez por mim. Pra que todos vejam o cuidado de Deus sobre a minha vida. E até quando eu estiver aqui, alguém estiver triste, eu vou poder falar, lê isso aqui. O que é isso? É o caderno da gratidão, lê. Cadê o seu? Tem aí? Pega o seu caderno, vamos ler junto. Olha o que Deus fez na sua vida. Eu tô assim incentivando todo mundo. Minha família mesmo, eu tô falando pra todo mundo. Gente, pega um caderno, vamos fazer o caderno da gratidão. Pega um caderno, gente, ano que vem vamos fazer o caderno da gratidão. Deus é bom, irmãos. E Ele vai realizar cada um dos desejos que foi colocado nas tuas orações. É no tempo dele, mas serão completas as obras do Senhor. Então, a sua fé, quando você tem um caderno da gratidão, não tô falando só de caderno de gratidão não, mas quando você lembra das coisas que Deus fez na sua vida, a sua fé reacende novamente. Tem um dia que a sua fé ela é uma gota de água, um grão de mostarda, e ela reaviva. O inimigo, ele mostra as circunstâncias, mas Deus te lembra das promessas. O inimigo tenta te cansar, mas Deus recorda pra você sobre tudo aquilo que ele já fez na sua vida, sobre tudo aquilo que ele te sustentou. O inimigo te aponta o impossível, mas Deus te mostra os feitos dele. Nenhum plano do inimigo pode prevalecer sobre a sua vida. Os planos de Deus não são frustrados, irmãos. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nenhum dos planos de Deus foi frustrado. Nenhum. Todos são completos. Lá em Jó 42:2, vai ter essa confirmação profética de que desse projeto de Deus, né? Que os planos de Deus não são frustrados. As conversas desse salmista. Então, para hoje, quando a sua mente começar a se encher de pensamentos que te distraiam, eu quero que você traga a sua memória. Qual os salmos? A gente está lendo Salmos 77, tá? A gente leu do versículo 5 ao versículo 15. Quando a sua mente começar a se encher de pensamentos que te distraiam, eu quero que você se lembre que não é você que está retrocedendo, é o inimigo que está tentando te paralisar. Você não tá numa corrida do milagre. Ai, porque fulano viveu um milagre, ciclano viveu um milagre, eu tô em terceiro lugar, nunca vou viver. Não é uma corrida, você não tá atrasado pra nada, você tá no tempo perfeito de Deus e ele é diferente pra cada um de nós. Eu quero que você também se lembre que o seu progresso tem incomodado o inferno e é por isso que ele tem te atacado tanto. O inimigo, ele não fica atacando ciclano e fulano, porque muitas das vezes ele já tá cuidando da vida deles e pra ele não importa. Agora, se eles se posicionarem, aí vai incomodar o inferno. O inferno incomodado, ele tenta paralisar você. E é por isso que ele trabalha tanto pra te paralisar. Porque ele sabe o tamanho da tua vitória. O meu Instagram é o mesmo daqui. É a Juliana Ferreira. Coloca o A e Juliana com 2 N's, que aí você já me acha. É porque às vezes o pessoal coloca Juliana Ferreira e não me acha, porque tem muita Juliana. Aí você coloca Juliana com 2 N's, que você vai me achar. E eu quero que você traga à memória a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Porque essa memória do cuidado de Deus é o que derrota toda a mentalidade da seta satânica sobre a nossa vida. O inimigo lança dados inflamados para que nós venhamos paralisar. Ou seja, mentiras na nossa mente. Só que Deus, ele é maravilhoso, que ele trouxe uma palavra para tua vida. Irmã Rosana, Salmo 138:8. O Senhor cumpre o propósito que ele tem para sua vida. O amor do Senhor permanece para sempre e ele não vai abandonar as obras que ele colocou nas tuas mãos. Salmos 138, versículo 8. Salva aí. Esse salmo eu deixei no post-it aqui no meu espelho. Porque no dia que eu tô me sentindo assim,
não tem mais, sabe assim, eu quero desistir, eu olho ali e falo, você tentou de novo, né, inimigo? Mas o Senhor vai cumprir o propósito que Ele tem comigo. Porque Ele não me abandonou, Ele me ama. Ele me ama. E a obra vai ser completa, porque Ele me disse, ó, não abandono as obras que eu coloquei nas minhas mãos. Ó que bênção. Também, a live vai ficar salva lá, no Instagram também. Você é forte. Não porque você se sente forte, mas porque você lembra quem caminha com você. E o nome dele é Jesus. Amém? Tudo vai dar certo. Porque Jesus é contigo. Agora eu quero orar por vocês para finalizarmos. Vai ser uma oração baseada no que nós lemos, tá, irmãos? Hoje à noite nós temos live de oração. Então, para você que tem algo que é impossível de se realizar, Juliana, eu tô numa luta difícil, quero desistir, quero entregar os pontos, não quero mais tentar. À noite, 10 horas, temos oração. 10 horas vem pra live. Vai ter uma live de oração. Todo dia nós temos oração, às 10 horas. Vem pra live, porque, irmãos, é de joelhos que nós vamos vencer o inferno. É de joelhos que nós vamos conquistar. A oração, ela tem poder. Então vamos usar ao nosso favor. Então hoje às 10 horas, eu quero que você venha orar comigo, tá bom? Se há algo impossível pra você, fica tranquilo. Vamos colocar no altar de Deus, descansar. E em breve nós vamos desfrutar. Por quê? Porque o impossível pra Deus é nada. É nada. Amém? É nada. Então, irmãos, eu vou orar por vocês. Já vou acordar as crianças porque eles têm que ir pra escola. E a gente vai começar. Vamos começar o nosso dia, né? Já começamos com Deus falando. Olha que Deus maravilhoso. Senhor, iniciamos agora um pequeno período de oração aqui. E eu quero lhe agradecer, Pai, por esse devocional que o Senhor nos deu. Que devocional lindo sobre o Salmo 77. Que devocional maravilhoso ao qual o Senhor colocou aos nossos corações. O inimigo tenta de diversas formas nos paralisar. Mas o Senhor hoje nos lembrou e nos deu direcionamento sobre aquilo que devemos fazer como estratégia, para que no dia mau, onde o inimigo tenta nos paralisar, nós possamos lembrar das maravilhas que o Senhor fez e usar a sua própria palavra para nos fortalecer nos dias de dificuldade. Senhor, acalma as nossas mentes e repreenda todo pensamento que tenta nos distrair, nos paralisar, nos confundir, nos causar dúvida, nos fazer desistir. Porque o Senhor já falou, a promessa é tua. O inimigo tá tentando, mas ele já tem um decreto também sobre a vida dele. E o decreto é falência. Porque os planos dele são frustrados, mas não os seus. Traga na nossa memória, Pai, todos os dias os teus feitos. E obrigada pela estratégia do caderno de oração e do caderno de gratidão. Obrigada pelas obras que o Senhor fez esse ano para as nossas vidas. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela tua bondade. Obrigada por nos lembrar da tua fidelidade. Obrigada, Pai, por termos a tua palavra que torna uma grande arma contra o inimigo. Obrigada por repreender o desânimo. Obrigada, Ju. Juliette tá com a gente, Deus abençoe. Eu declaro, Pai, que nenhum plano do inimigo terá força sobre nós. Senhor, obrigada pelo teu cuidado e bondade para conosco. Eu declaro que nenhum plano teu será frustrado. Porque a nossa vida é tua e todos os teus planos são perfeitos. Tu és o Deus que opera maravilhas. Guia, Senhor, os nossos passos, guarda nossa mente e fortalece nosso espírito. É o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, consagramos todo o nosso final de mês de novembro aí pra ti, todos os nossos dias de novembro. E também já consagramos o mês de dezembro, que seja um mês de colheita, porque estamos semeando em oração. E que venha a ser um mês de desfrutar das promessas do Senhor, em nome de Jesus.
consagramos tudo que somos, tudo que temos, tudo que vamos fazer pra ti, e que seja tudo pra tua honra, pra tua glória e feito com excelência pra ti, porque tudo é pra ti. Amém? Irmãos, essa live ficou maravilhosa. Gente, que palavra foi essa? Então, eu vou deixar salva essa live lá no Instagram e também no Facebook, vai ficar salva, e no YouTube, tá bom? E aí eu vou postar lá no meu Instagram também o link pra quem preferir assistir pelo YouTube. E se alguém precisar, depois me chama no privado, que assim que eu salvar a live, eu mando pra vocês o link do YouTube. Só que aqui no TikTok, gente, não vai o link pra você clicar. Então você vai ter que copiar o link que eu te mandar, salvar no WhatsApp e clicar pelo WhatsApp. Porque às vezes o link que a gente manda aqui não fica pra clicar, tá? Aí você só copia, joga lá em alguma conversa do seu WhatsApp, clica que ele abre no YouTube, tá bom? Então, irmãos, um super beijo pra vocês. Deus abençoe. Eu vou acordar as crianças que eles têm aula. Volto com vocês hoje à noite, 10 horas, pra oração. E foi uma bênção. Vou enviar, pastor, vou enviar. Foi lindo, hein? Hoje Deus falou de duas formas em um salmo só. Nós lemos Salmo 77. E foi uma bênção. Então fiquem com Deus, irmãos. Deus abençoe. O pastor também daqui a pouco vai me mandar um devocional dele. A gente compartilha devocionais, irmãos. É muito bom. E Deus é fiel. Deus abençoe.